Amém. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, diz assim: Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém? Quando Paulo começa nesse texto aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele começa dizendo, por essa razão, e eu quero te convidar, fica com a Bíblia aberta, com o texto aberto, para você acompanhar. Logo no versículo 1 ele diz, por essa razão. Então a gente tem que aproveitar e pensar o que Paulo quis dizer aqui. E aquilo que a gente precisa lembrar é que Paulo já vinha falando, se você perdeu os últimos domingos ou está aqui de visita hoje ou ouvindo essa palavra em algum outro momento, a gente tem vindo estudando, meditando na sequência dessa carta de Paulo aos Efésios, que são 6 capítulos. Então a gente já passou nos últimos encontros, últimos momentos de reflexão aqui pelo capítulo 1 e 2, mas no último domingo nós meditamos nos versículos de 11 a 22 ali do capítulo 2, aliás, encerramos o capítulo 2, e entre esses versículos de 11 a 22, Paulo estava falando, versículo 19, ele disse, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse versículo 19 é a grande conclusão do capítulo 2, para afirmar que vocês, gentios, vocês, demais nações, não são mais distantes, não são mais estranhos às promessas, não estão mais sem esperança, não estão mais sem Deus. E Paulo está afirmando, mas agora são verdadeiros herdeiros, verdadeiros membros da família de Deus. Semana passada a gente teve tempo para meditar nessa grande mudança que acontece em Cristo Jesus. Antes, não éramos membros da promessa, não pertencíamos a um povo, estávamos sem Deus, sem esperança. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua. Aliás, essa carta de Paulo aos Efésios é uma igreja de gentios cristãos, não era uma igreja de judeus. E a gente precisa lembrar nesse contexto tupiniquim, evangélico, protestante, ano de 2022, que uma vez lá atrás nós não pertencíamos.
Você vem aqui na igreja hoje, você saiu da tua casa, vem para uma igreja. Aliás, você escolhe a igreja que você quer participar, congregar. O Adilson introduziu hoje o tempo de adoração aqui com o grupo. E nem sabia que o texto que a gente ia falar era sobre isso. E é isso. Realmente, hoje você pode se identificar com alguma tradição evangélica, protestante, mas muito mais do que isso. Antes nós não éramos família de Deus. E hoje em Cristo Jesus somos herdeiros. Somos membros da família de Deus. Nós somos esses gentios, irmãos. Não é o outro. Tem a ver com a minha história e com a sua, se você está em Cristo. E aí Paulo vai dizer agora no capítulo 3, versículo 1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Só que o que acontece na sequência? Na minha Bíblia, talvez na sua, tem um traço aí, um parênteses, um longo parênteses, mas tem uma pausa. Ele está falando algo e ele interrompe. Ele ia falar, mas aí ele parou. Opa, eu preciso destacar algo. Algo que parece que ainda não foi suficiente no capítulo 1 e 2, eu preciso falar mais uma vez. Porque só no versículo 14, e Deus permitindo, quem sabe domingo que vem nós entramos nesse texto, Paulo vai dizer de novo essa mesma palavra do versículo 1. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Por essa razão, e aí ele completa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Quer dizer, Paulo está deixando claro, ó, isso tudo aqui tem a ver com todos agora pertencerem. Todos serem membros da família de Deus. Os gentios, quer dizer, todas as nações, todos os povos agora são membros verdadeiros da família de Deus. E aí é que Paulo vai concluir o capítulo 3, do versículo 14 até o 21, uma oração. Paulo vai orar de maneira gloriosa, por quê? Por causa dessa declaração que ele fez aí. Por toda a família nos céus e na terra que recebe o nome do Pai, Deus Pai. Mas a pergunta ainda é, por que Paulo quebrou essa frase, essa sentença, esse parágrafo aqui, se você quiser chamar assim? Por que essa frase está quebrada entre os versículos 2 a 13? Irmãos, quando a gente está lendo a palavra de Deus, tem muita coisa aqui. Não é só ler o texto e passar. Mas aqui é como se Paulo ele precisasse ainda destacar algo. Ele tem que dizer algo mais. Antes que ele terminasse, concluindo com essa oração, como ele vai continuar no capítulo 3. E Paulo, ele menciona logo no início, a gente acabou de ler, ele diz, ó, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E é interessante que nessa carta, diferente de outras cartas, e Paulo já está na metade dessa carta, capítulo 3, e é agora que ele se identifica, que ele diz que ele é prisioneiro, que ele está preso. E para alguns de seus leitores, talvez alguns ali, isso soa, opa, como assim? Paulo que está nos escrevendo, nos ensinando, falando conosco através desse texto, dessa carta, ele está preso? Ele é um prisioneiro? E ele fala, versículo 1, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, e não é só preso, por amor de vocês, os gentios, eu estou preso por sua causa. Dá para entender isso? Esse Paulo, ele não está preso só porque está preso. Ele está preso por causa de vocês, gentios. É como se nós aqui hoje, nesse auditório, ou quem está ouvindo isso online, em outra plataforma, sei lá como é que ele chama isso também, mas você e eu, gentios, e Paulo está preso, foi preso por nossa causa. Eu queria orar aqui, porque muitas vezes você lê sobre Paulo, você lê sobre os apóstolos, e esquece a dinâmica dessa história, que eu e você fazemos parte dessa história, dessa causa, e da razão, e nesse caso aqui, sofrimento na vida do apóstolo Paulo. Quer dizer, para quem está lendo a carta aos Efésios, e nesse contexto da leitura para essa primeira geração da igreja, eles estão ali ouvindo, receberam a carta, e é aquele que é um herói para eles,
aquele que é um irmão querido, aquele que eles estimam, que tem amor, tem gratidão, aquele que é o campeão do evangelho, a causa ali do Senhor, ele está na prisão, está preso. E aí Paulo ainda diz, está preso por nossa causa. A pessoa, se receber uma carta de alguém, irmão em Cristo, que está te encorajando, que está te animando, mas no decorrer daquilo, ele fala, eu estou preso e é por sua causa. Por causa de você. E aí, para alguns que perderam o fio da meada, porque em algum momento desconectou do capítulo 1 e 2 e daquilo que Paulo está dizendo, esse momento de falar, peraí, ele está preso? É confuso. É desencorajador isso, tira o ânimo. Talvez você perdeu as verdades que Paulo está falando no capítulo 1 e 2. E o capítulo 1, 2 e 3, Paulo está colocando, está ensinando um fundamento teológico, doutrinário, de ensino, para nos capítulos 4, 5 e 6, colocar tudo aquilo que ele está ensinando de valores, do que Deus está fazendo na prática, na vida da igreja, das pessoas em Cristo, da sociedade. Mas a esse momento, tem que lembrar que o resultado daquilo que Paulo está falando no capítulo 1 e 2, agora no capítulo 3, o resultado de tudo isso é que ele se encontra preso por essa razão. Quer dizer, ele não é um teórico da fé. Não é alguém que está dando uma grande aula teológica. É alguém que está colocando a vida e apostando nisso aqui. Falando, eu creio. Não só creio, estou preso. Por causa dessa palavra, por sua causa. Não é alguém que simplesmente vai embora. Não é alguém que simplesmente joga ensino, compra depois um livro, um estudo, faz algo online. Não. Aqui tem comprometimento. É aquela história, eu não sei nem se eu vou contar direito. Sabe o comprometimento do café da manhã? Da galinha e do porquinho, né? A galinha entra com os 2 ovos fritos, comprometida. O porquinho entra com bacon. Entendeu a diferença do comprometimento? Isso a gente vê muito no meio cristão, dos discípulos, da igreja também. Diferente tipo de comprometimento. Olha, esse aqui é mais do que bacon. É alguém que realmente está colocando a vida. Não está só falando. Não está só ensinando. E aí é interessante, porque Paulo vai destacar aqui nos versículos de 2 a 13, que nós lemos no capítulo 3, é isso. Ele quer reforçar que se alguém, por algum motivo, está lendo a carta e aí de repente agora está confuso ou desanimado porque fala, mas tudo isso, ele está preso? Ele está na prisão? Mas Paulo está escrevendo agora, olha, os versículos 2 a 13, presta atenção. Eu estou preso, mas entenda, compreenda, como a vida e o meu ministério estão relacionados para a sua honra. Glória de Deus e para a honra de suas vidas. Que é isso que ele vai falar no versículo 13. Olha o que ele vai dizer nesse final desse grande parênteses que está aí diante de você. No versículo 13 ele diz assim, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Não é bonito isso, irmãos? Paulo explica aqui, agora, quando ele está falando, olha, eu sou um prisioneiro de Cristo. É também por causa de vocês. Mas isso não é para desanimá-los, não é para vocês se sentirem culpados. Não! Isso é motivo de honra na vida de vocês. Em outras palavras, olha, eu estou preso. É por sua causa. Mas é porque Deus me designou para isso. É porque Deus me designou de alguma maneira. Esse sofrimento não é à toa. É por causa de vocês também. É motivo de honra para a vida de vocês. E é por isso que no versículo 2, Paulo vai dizer, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Olha o que Paulo está deixando claro aqui no versículo 2, nesse parênteses. Ele está falando, olha,
Essa palavra dispensação, aliás, ela vai aparecer mais vezes. Deixa eu já citar aqui. Capítulo 1, vamos voltar? Versículos de 8 a 10. Essa palavra já apareceu, talvez tenha já uma outra tradução na versão da sua Bíblia. Mas no capítulo 1, versículos 8 a 10, Paulo já falou assim que Deus derramou, falando da sua graça, Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito. E Ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, como se fosse um plano. É a mesma palavra aqui, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, Deus aqui incluindo os judeus, os gentios, e Paulo vai explicando aqui, olha, capítulo 1 e 2. De novo, no capítulo 3, versículo 8 e 9, essa palavra aparece ali, e ele diz, a mim, o menor de todos os santos, capítulo 3, versículo 8. Foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação, quer dizer, qual é o plano do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E Paulo está afirmando, eu estou preso, eu sou um prisioneiro, é por causa de vocês também, mas é por causa de algo maior ainda, dos desígnios do Senhor. Paulo foi designado, ele recebeu essa responsabilidade. Paulo foi encarregado de trazer à luz essa verdade, de que os gentios são verdadeiros herdeiros da promessa também. É por isso que em 1 Coríntios 4, versículo 1, Paulo vai dizer, nessa outra carta, assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E Paulo está dizendo, olha, você não vai desanimar, você não vai se enfraquecer, seu coração não vai ficar enfraquecido se você compreender o que eu estou dizendo aqui. É por isso que ele fala, pausa, reforça essa verdade no teu coração. E a primeira coisa que Paulo queria que eles entendessem é que ele foi encarregado, foi designado, é pela graça de Deus dada a ele por nós, por vocês, gentios. E é por isso que na conclusão dessa fala, versículo 13, mais uma vez eu quero repetir, Paulo vai dizer, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Quer dizer, essa é a maneira soberana que Deus escolheu incluir gentios na herança e usar a vida de Paulo. E Paulo está aqui tentando mostrar nesse parênteses. Mais uma vez eu quero destacar para você, versículos 2 a 13, é uma fala só. E Paulo está falando aqui, olha, para você entender a responsabilidade que eu recebi, essa dispensação, algo que ele tem que administrar, ele foi encarregado. E ele foi encarregado de ser esse instrumento de proclamar as boas novas, e que ele cita nesse blocão, os versículos 3 agora, também em diante, até a conclusão no versículo 12 para 13 ali. E é interessante, Paulo vai dizendo, versículo 3, segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Quer dizer, ele está falando, tem que voltar. Nós não temos tempo hoje para ir de novo para capítulo 1 e 2, mas quem se interessar, quem desejar, primeiro, quero te encorajar, volte a ler essa carta. Você já começou, volte. Esses processos de retorno ao texto bíblico é que vão fazendo esse texto entrar na tua vida, entrar no teu coração, na tua mente, e aí você vai vendo o que Deus vai falando ao teu coração e te ensinando. E aí ele está falando, olha, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha como a leitura é importante. Ao lerem o que escrevi, é por isso que na história da igreja, a questão do ensino, da leitura, de ir à palavra e aprender, tem uma importância de destaque. Não é tanto faz, não é preguiça para cá, preguiça para lá, há empenho, há esforço. Não um esforço humano para ganhar algo de favor de Deus, mas há empenho. Tem que desenvolver,
tem que perseverar. É ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, tem que ter a palavra de Cristo, tem que ter a palavra do Senhor. E para ter a palavra do Senhor, tem que ir à palavra do Senhor. Tem que ir ao texto bíblico que nos é revelado. Isso é bonito demais. E aí fala que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Irmãos, o tempo que nós vivemos é algo novo. O tempo que nós estamos vivendo como igreja do Senhor é algo novo. Em tempos passados, homens e mulheres não experimentaram esse derramar, essa presença do Espírito Santo de Deus e esse ensino apostólico que nós já temos em nossas mãos, revelado, inspirado, e é a palavra de Deus. E Paulo, ele usa essa palavra mistério, mas não é para falar igual a gente usa às vezes no meio pentecostal, mistério aí, irmão, né? Na brincadeira às vezes tal, mas não, aqui é um mistério que tem a explicação na sequência. É um mistério que aí Paulo vai usar a palavra que é revelado. E aí vai dizer agora no versículo 6, o mistério é... Então você tem que prestar atenção. Porque está falando o que é. E ao prestar atenção, tem a ver com a minha vida e com a tua história. O mistério é que você agora, gentil, você, não é o outro. Você, gentil, você, demais nações, demais povos, vocês, que também é povo, não é só o indivíduo, é um povo que Deus está chamando e formando, e agora nós somos incluídos nessa promessa, nessa aliança, e ele vai dizer, vocês são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aleluia! Não é por meio da membresia da igreja, não é por meio das suas convicções e inteligência, mas é por meio do Evangelho. É por meio do que Jesus fez por mim e por você. E aí ele fala, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ele não conquistou, irmãos, foi dom, foi a graça. Ele diz, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. E nós já estudamos aqui no início da carta ao Paulo aos Efésios, porque no capítulo 1 ele vai falar sobre essas regiões celestiais, sobre esses poderes e potestades. Não é o céu. Isso aqui é um mundo sobrenatural que nós estamos em volta, imersos nele, e daqui a pouco, mais adiante, a gente vai voltar com mais profundidade nesse texto. Mas imagina o que está acontecendo agora, irmãos, nesse tempo que a gente adorou, nesse tempo que a gente cantou, nesse tempo que você se preparou hoje para congregar entre irmãos e irmãs, mas há uma dimensão espiritual em andamento. Se Deus permitisse a gente ter um tiquinho de vista disso, eu não sei como é que a nossa estrutura humana aguentaria isso. Por isso que nós somos preservados de muitas coisas do mundo espiritual. E é por isso também que a gente olha com suspeita muitos dos espantos espirituais que não traz joelho no chão, rosto em terra, pranto, clamor a Deus. Principalmente quando há pessoas que usam o nome de Deus para falar que houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo numa atividade, no encontro e tal, e depois está comendo pipoca no corredor, como se fosse a coisa mais natural e frívola da vida. Que isso? Encontrou o Senhor, teve um encontro e uma experiência sobrenatural com Deus, do poder de Deus, e saiu para até um domingo qualquer. Foi embora. Já adorou? Já cantou? Já fez alguma coisa? E esse é o escândalo que é para o mundo. Porque ao nos observarmos na nossa adoração, eles falam, tem certeza que você esteve diante do Deus vivo, que você fala que é santo, poderoso e tudo isso, Criador dos céus e da terra? Tem certeza que essa tua postura
postura esquisita condiz com falar que você esteve com a igreja do Senhor em adoração, em louvor e em entrega? Tem a ver? Irmãos, essa hipocrisia comportamental, e agora, por favor, eu não estou querendo entrar para o legalismo, para falar como é que essa tabela periódica espiritual que a gente vai criar para distribuir as manifestações, não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer o seguinte: quando a gente passa por uma experiência de avivamento do Senhor, como a história também ensina e mostra, havia gente pelos corredores invocando o nome do Senhor, em pranto, se arrependendo, buscando a Deus. Você não precisava terminar o culto e ficar falando: oi, você quer receber Cristo na tua vida? Olha, eu vou te dar mais 1 minuto. Olha, mais 5 segundos. Vou contar, tá bom? Para você chegar aqui à frente e receber Cristo. Não. Cristo falou ao teu coração, o Espírito Santo agiu de fato na tua vida. Meu irmão, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que se entregar e se render. Não tem manifestação. Lógico que nós podemos convidar. É lógico que a gente pode fazer momentos, como nós temos feito aqui na igreja, momentos que a gente ora, vamos clamar, sai do seu lugar, vem aqui, faz aquilo, outro, levanta, tal. Irmãos, a gente faz isso dentro de um espaço de liberdade que a gente tem, entre amigos, irmãos, família, povo de Deus. Mas não para nisso, faz aquele negocinho aqui, dá 3 passos aí. Não. Desculpa. Ninguém controla esse poder de Deus para transformar a vida de alguém. Ainda mais a salvação, só soberania do Senhor. O Espírito Santo de Deus é capaz de vir. Irmãos, a gente podia ler aqui um texto original de Calvino, com muito mais eloquência, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, e nisso é uma leitura, é um texto bonito, eloquente, mas até a transformação, é por isso que é interessante, né? Esse livro aqui tem alguma coisa especial. E toda vez que você vai nele, medita, e reflete, estuda e busca, ele fala. E fala de uma maneira que é inesgotável. Eu ainda sou novo. Quando o Adilson citou o pastor Bartimeu, o saudoso pastor Bartimeu da Primeira, eu era da classe dos adolescentes. Eu era da UBA, ali, que era a União Batista de Adolescentes, que nem existe hoje. Mas hoje eu estou com 51, esse ano, Deus permitindo, eu vou chegar nos 52. Mas nesses poucos 52 anos de vida, desde a minha infância até agora, eu fico surpreso como é inesgotável a fonte de ensino e de renovo e que só a palavra de Deus promove. Como é que você explica isso se não for algo sobrenatural e inspirado por Deus? Porque eu vou em outros textos, irmãos, já teve livro que eu reli. E já reli mais de uma vez por causa de algumas questões de estudar, de um autor que você se identifica. Mas se você lê, você fala, tá bom, já foi suficiente. Agora tem alguns clássicos, que é a diferença de clássico para leitura comum. Não clássico, é interessante que você volta ao texto e ainda tira a coisa para agora, continua falando. Tem um destaque, aí é o papo de literatura. Mas é diferente daquela série, lembra da série Vagalume? Alguns aqui vão chorar agora, né? Era uma literatura obrigatória nas escolas nos anos 80, né? Então, é diferente. Talvez você está lendo outros tipos de textos, olha, é diferente. Isso aqui não. Isso aqui tem algo que talvez você não conheça ainda, não experimentou, mas não é igual. E aí entra as riquezas da sabedoria, que está aqui nesse livro, mas mais do que sabedoria, é ver os milagres que fizeram isso tudo aqui. Hoje está nas nossas mãos, a acessibilidade que a gente tem, traduções, na riqueza de traduções de textos. Enfim, irmãos, isso é inesgotável. Então tem alguma coisa diferente aqui. Mas é interessante, voltando aqui para o texto, que eu estou falando sobre isso porque Paulo está falando que ao lerem, ao meditar naquilo que eu estou ensinando, quer dizer, há um ensino aqui apostólico que é para nós hoje, e a gente entender esse poder de Deus que uma vez isso estava oculto. Uma vez isso aqui não estava tão fácil assim, a palma da sua mão. Mas hoje, em Cristo Jesus, é revelado, é chegado, nos alcançou. E a igreja tem esse papel, essa proclamação, de anunciar
de viver, de depender da palavra de Deus, de viver segundo essas verdades. E aí Paulo vai dizendo, olha, no finalzinho aqui, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, e lembra, ele está escrevendo para uma igreja. Ele está deixando bem claro aqui, olha, tudo é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, versículo 12, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Amém? E é isso. Mediante a fé nele. E aí ele vai partir para os versículos 14 em diante para orar. Mas para orar algo que não vem no vazio, não está no oco da história. Tem coisas que estão em andamento, que estão se cumprindo e que foram reveladas, porque já foi um mistério um dia. Sim, há muita coisa ainda que ela tem esse som de mistério no nosso coração. Coisas e ensino aqui que você fala, isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil, mas algo que está revelado e que está claro, e nesse texto falou, o mistério é que um dia éramos esses gentios e não pertencíamos à família de Deus, mas agora, em Cristo Jesus, mediante a cruz, o sangue de Jesus já foi derramado. Jesus já morreu por mim e por você. Ele já restaurou o relacionamento que estava quebrado entre Deus e os homens. E agora há esperança, há perdão, há uma nova vida. E a pergunta é, você está em Cristo? Você entende que é mediante a fé nele? E eu tenho batido também numa tecla aqui nos últimos encontros, irmãos, porque nosso grupo hoje é diverso. Há pessoas que passam por aqui, nos visitam. E você, querido, você está aqui hoje, talvez alguém te convidou, talvez você descobriu a nossa igreja passando por aqui, de alguma maneira. Mas se você está aqui, quero dizer com todo carinho e respeito, você é bem-vindo. Você pode caminhar com a gente para ir descobrindo e aprendendo a palavra de Deus. Mas nós somos uma igreja, estamos centrados nessa palavra do Senhor. E aqui fala, e Paulo, e nós queremos no ensino apostólico, já revelado, estão nas Sagradas Escrituras. Esse aqui é o nosso norte. Aquilo que o Senhor inspirou e revelou e usou apóstolos e profetas, que diz aqui no texto, para trazer esse ensino do Novo Testamento. Isso traz uma lente para olharmos para o Velho Testamento e ver, enxergar e entender aquilo que o Velho Testamento ia falando, ia apontando como algo futuro. E agora se cumprindo em Cristo Jesus. E agora se cumprindo por meio da igreja de Cristo Jesus. E é isso que a gente crê. Claro, com respeito a pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm valores de fé diferentes, mas a palavra de Deus diz que é por meio de Cristo Jesus. É por meio dele e apenas dele. John Stott, que é um querido, saudoso pastor anglicano, evangélico, já faleceu há 10 anos, e foi um grande homem de Deus, usado no ensino da palavra, na obra missionária, no ensino. E nós estamos usando um dos seus comentários nos pequenos grupos, sobre aqui baseado na carta aos Efésios. E quando ele aborda esse capítulo, esses versículos aqui, ele diz assim que, ele destaca, para lembrar a mim e a você, e ele reforça aqui dizendo, por meio de sua morte, Cristo derrubou as duas barreiras, a separação que havia, criando para si uma sociedade humana multicultural, única e nova, que é tanto a família que Deus ama, quanto o templo em que Ele vive. Achei linda essa declaração. Somos a família de Deus, mas também somos o templo onde Deus habita. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso por meio de Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é um motivo de louvor e gratidão a Deus. Hoje somos igreja do Senhor, família de Deus, e onde Deus habita. E aí ele continua dizendo, e ele fala assim, só para concluir, o Antigo Testamento revelou que Deus tinha um propósito para os gentios. Com palavras do pastor John Stott, ele diz assim, o Antigo Testamento prometeu, por exemplo, que
todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão, que o Messias receberia as nações como sua herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações e que um dia as nações fariam uma peregrinação para Jerusalém e até mesmo correriam para lá como um poderoso rio. E aí ele cita alguns versículos aqui. E ele diz assim: Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus seguidores para que fossem e fizessem deles seus discípulos. O que nem o Antigo Testamento nem Jesus revelaram foi a natureza radical do plano de Deus, que era que judeus e gentios seriam incorporados a Cristo e à igreja dele em iguais condições, sem distinção. O que Deus revelou a Paulo, essa união completa de judeus, gentios e Cristo, era radicalmente nova. E é isso, irmãos, para concluir. Estamos vivendo algo novo. Mas não algo novo que começou agora. É algo novo que começou ali na cruz do Calvário. É algo que começou quando Cristo não apenas morreu por mim e por você, não apenas cumpriu tudo o que era requisito para restaurar nossa vida com o Senhor, o nosso Deus. Mas Ele morreu, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Essa é a esperança. Irmãos, há adversidades. Aqui mesmo começamos a ler como Paulo, prisioneiro de Cristo. Mas é interessante, prisioneiro de Cristo. Não é prisioneiro qualquer coisa, de trambiques da vida, de coisas erradas. Não, não, não. Prisioneiro de Cristo. Por causa da palavra, por causa do testemunho. Por causa de Jesus. E ele acrescenta por mim, por sua causa. Por causa dos gentios. Então, um parênteses também meu aqui agora. Nós temos missionários no campo servindo ao Senhor. Temos pessoas que é o bacon, é o ovo frito. Estão ali. E com todo respeito, irmãos, estamos aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui reunidos com a liberdade que temos. E aqui a gente serve, aqui a gente oferta, aqui a gente vem, aqui a gente deixa de vir. Por favor, de novo, como Paulo também diz, não se sinta culpado ou desanimado por estar aqui, onde Deus te colocou hoje. Mas há pessoas que estão colocando a vida, e não é para termos dó deles. São pessoas que Deus também designou. Estão lá para trazer honra para nossas vidas. Também é por nossa causa. É por isso que toda a igreja tem que estar de olhos atentos ao campo missionário. Quando eu falo de campo missionário, as oportunidades nesse mundo, que pessoas estão indo para se doarem, para servirem e até mesmo serem prisioneiras de Cristo Jesus. E se você está aqui hoje numa abundância, numa prosperidade, num tempo de paz, que seja esse tempo de você ser animado, encorajado, abençoado, motivado, vai completando a frase do jeito que você quiser, mas usado por Deus, ser sal e luz onde Deus te coloca aqui, a sua mesa, a sua igreja local, os seus recursos e vida, e empenho e dons para ser bênção, porque na vida, em Cristo, tudo é por meio de Jesus. Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Então essa palavra é para nos trazer um ânimo. Pessoas aqui que estão colocando a vida por causa de Cristo. Talvez você seja um desses. Aliás, e eu quero dizer de novo, na verdade, todo aquele que é discípulo de Cristo está colocando a vida. Mas talvez você está encarregado, responsável de outras questões que Deus está te colocando. Então examine teu coração como você está hoje. Mas que essa palavra possa te fortalecer, te encorajar, te animar nesse sentido em Deus. Mas ao mesmo tempo te abrir os olhos. Há muita coisa em andamento. Há muita coisa acontecendo. E irmãos, de hoje esse culto, um culto está sendo, no meu coração, no sentido, posso falar aqui com liberdade, agradável, gostoso, bênção. Seja esse tempo, então, Senhor, renova nossas forças. Renova o nosso coração, porque temos uma semana adiante. Temos ainda um ano que não se concluiu. Temos muitas situações que precisam do Senhor. Então, Pai, usa a minha vida, esta igreja onde o Senhor coloca, meus irmãos e irmãs que pertencem a outras igrejas e comunidades do Senhor espalhadas nessa cidade, nessa região e nesse mundo.
Assim, tudo, Pai, que a gente possa aprender é mediante Cristo, é mediante o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero te convidar a orar. Porque se há alguém também aqui hoje que não se considera membro da família de Deus, em Cristo Jesus, pela fé, você pode hoje pertencer, participar. Basta você abrir o seu coração hoje, convidar Cristo a habitar em você. Eu quero convidar os irmãos do Ministério da Adoração para cantarem mais uma canção, mas antes deles cantarem, nós vamos estar orando. E deixa o Espírito Santo de Deus ir falando e trabalhando no teu coração. Mas vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos presenteou, Pai, para ouvirmos a palavra do Senhor. E esse tempo de adoração, onde cada canção que foi cantada aqui hoje, as orações que foram apresentadas ao Senhor, tudo, Pai, tudo aqui a gente percebe, Pai, a Tua mão, Tua presença, o Teu Espírito Santo no meio de nós. Mas, Pai, esse momento que ouvimos a palavra do Senhor, Deus, que essa palavra possa trazer o fruto do Senhor na vida de cada um aqui, a começar em mim. Aqueles que precisam serem fortalecidos, ó Pai, por causa de tantas lutas e adversidades que têm passado e enfrentado. E hoje, Pai, em Cristo Jesus, pela palavra do Senhor, possam serem visitados pelo Senhor, Pai. Meu Deus, e aqueles que têm vivido também uma vida, Pai, perdida, desanimada, abatida, sem esperança, que hoje possam ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e a experiência do novo nascimento, de serem habitados pelo Senhor, de terem uma nova vida em Cristo Jesus, nova esperança, como nós temos, e sermos chamados todos, gentios, judeus, povo de Deus, família de Deus, co-herdeiros das promessas do Senhor, por causa de Cristo Jesus. E oramos com gratidão no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.